Olá, você é mais visual? Você é mais sinestésico? Você é mais auditivo? Ou quem sabe até mais digital? Já parou para pensar nisso? Tudo bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mário Wagner, eu sou trainer em programação neurolinguística e também mentor para terapeutas. E eu ajudo com técnicas e ferramentas da PNL para que os terapeutas tenham mais resultados nos seus atendimentos. E eu quero contribuir com você com essa informação que é muito importante e eu, de alguma forma, eu desprezei essa informação. Olha só. E essa informação é a base. Eu dei pouca atenção para essas informações que eu vou compartilhar com você aqui hoje, mas essas informações são a base. É o que eu utilizo todos os dias para as minhas mentorias, para os meus treinamentos, para o meu atendimento individual, até mesmo para a minha comunicação com qualquer pessoa, seja em alguma etapa da venda, com algum familiar, porque comunicação conectada a um canal sensorial, depois que eu descobri, nossa, fez todo sentido para mim. E eu quero te convidar para que você então esteja comigo hoje, que você reserve um tempinho para você. Vai ser um vídeo breve, por volta de 20 a 25 minutos, exagerando 30 minutos. Então eu quero que você esteja comigo, que você reserve um tempinho, um fone de ouvido e um local para que você invista em você. Esse conhecimento que eu vou compartilhar com você, bem da verdade, eu estou tirando de uma formação em programação neurolinguística voltado para terapeutas que eu dou, para que eu possa te ajudar aqui e te mostrar que essa informação faz toda a diferença na sua comunicação. Vamos lá então? Pois bem, então vamos lá. Eu e o meu companheiro aqui, a gente vai tocar essa aula de hoje, vai ser uma verdadeira aula e eu vou falar sobre canais sensoriais. Perfeito? Eu te convido para que você dê a devida atenção para essa aula. A devida atenção para essa aula. E o final vai acontecer algo que possivelmente você não parou para pensar ainda, não se deu conta ainda. Então eu te convido, você que me acompanhou até aqui, se você é um terapeuta, é um profissional que quer dar resultado, esse vídeo é para você. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu, por favor, curta esse vídeo, ajude o canal a crescer e a contribuir com outros terapeutas. Perfeito? No final dessa live, no final dessa aula, tô tão acostumado a fazer live, né? No final dessa aula, se você gostou e acredita que esse conteúdo fez a diferença para você, compartilha ele com algum profissional, para que possa contribuir com ele também, assim como eu estou contribuindo com você. Tá bom? Ok? Combinado? Vamos lá então? Muito bem, muito bem. Hoje vamos falar sobre canais sensoriais. Você já se perguntou se você de repente é mais visual, se de repente você é mais auditivo, mais sinestésico? Quem sabe até mais digital. Por que eu estou te fazendo essas perguntas? Na programação neurolinguística, com um trabalho que foi modelado da Virginia Satir, e lá no final eu vou trazer um case que é muito importante, que vai fazer todo esse fechamento, perfeito? Quando eu preparei essa aula aqui ontem, eu estava me lembrando de quando eu fazia as minhas formações em programação neurolinguística. E no começo, eu achei muito chato isso, muito chato. Digo, não, é verdade que isso aí é assim. Isso é muito chato. E eu não dei a mínima bola para isso. E depois eu tive que revisitar isso aqui, porque isso aqui fez falta lá adiante. De tão importante que é. Então eu quero te convidar para que você esteja presente comigo. E quando eu te pergunto sobre se você é mais visual, é mais sinestésico, auditivo ou digital, não que você seja uma coisa ou outra coisa. Desde já eu quero deixar muito claro isso. Nós somos tudo isso, né? E vamos no embalo dessa cadeira ringindo aqui, mas vamos tocar a vida, não vamos nos apegar com isso. E você não é nem isso nem aquilo, né? Nós somos tudo isso. Nós temos todos os canais sensoriais. Então nós temos o canal sensorial visual, da modalidade visual, aonde eu me guio através de tudo que eu vejo, ok? Perfeito? E também temos o canal auditivo, aonde me norteia de forma auditiva através do mundo, ok? Também temos o canal sensorial, o canal sinestésico. E o canal sinestésico, ele envolve paladar e envolve olfato. E também temos o canal sensorial digital. Esse foi o último que Bandler genialmente agregou, né, à PNL, porque fez toda a diferença. Tínhamos somente os três: visual, auditivo e sinestésico. E veio um quarto que é justamente o digital, para incluir aquele pessoal que é mais racional, que é mais cabeção, que quer saber tudo tintim por tintim, que faz perguntas. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre cada um, tá? E então fez todo sentido trazer essa informação, porque estava fazendo falta, né? Então vamos lá. Então,
lembrando, você não é nenhuma coisa nem outra coisa. Nós somos tudo isso. Nós utilizamos todos os nossos canais sensoriais para aprender, para coletar, para extrair informação do mundo, ok? Porque, lembra, né? Se você não assistiu, tem uma aula que eu vou deixar aqui em cima, acho que é aqui desse lado, eu vou deixar aqui em cima no card, que é sobre um pressuposto muito importante, que é o mapa não é o território. E é tão importante isso porque nós captamos a informação do mundo através dos nossos canais sensoriais. Através do olfato, através do paladar, sinestesia, através do toque, da temperatura, de como eu sinto o que eu sinto, através do que eu vejo e como eu vejo, através do que eu ouço, como eu ouço, através de como eu entendo o porquê das coisas. Só que, se você não se dá conta, você não consegue capturar todas as informações do mundo, do território. Lembra, né? O mapa não é o território. Vou deixar um card aqui em cima. O mapa não é o território. O mapa, meu modelo de mundo, não é o mundo. É uma fração do mundo. Então, por que é uma fração do mundo? Porque os meus aparelhos sensoriais, eles não conseguem captar 100% do território, 100% do mundo. O mundo que eu estou me referindo é o que usualmente falam da realidade, né? O que chamam de realidade, porque nós não temos acesso ao que é real. Né? O que é real para você? Né? Então nós temos acesso a uma fração. Porque você não consegue enxergar tudo que está no mundo. Você não consegue ouvir Você não consegue enxergar todo o feixe de luz que é emitido, concorda? Então você enxerga uma fração. Você não consegue ouvir toda a faixa de som que é emitida, você consegue ouvir uma fração da faixa de som. Assim como a parte sinestésica. Você não consegue sentir tudo o que acontece no mundo. Tampouco entender e aprender sobre tudo do mundo. Concorda? Então, os meus canais sensoriais, eles vão captar uma informação que vai ser distorcida, que vai ser deletada, né? E eu acho que uma das coisas que é muito importante a gente se dar conta que a informação que a gente capta do mundo, ela não é pura. Porque você distorce muito. Você vai distorcer, porque se você não tem acesso a 100% das informações, você vai então captar informação e você vai distorcer aquela informação. Você não consegue ver tudo o que está acontecendo no território, no mundo, na realidade. Você vai ver uma fração disso. Então, o que você capturar, você vai distorcer. Você vai deletar e você vai generalizar, para que isso tenha um sentido ético na sua vida, para que faça sentido para você. Entende? A parte auditiva é a mesma coisa. Você não consegue capturar todo o som, toda a faixa de som. Por exemplo, que nem um cão. A faixa de som que um cão consegue capturar é muito grande. A faixa de som que um morcego consegue capturar é muito grande. Nós conseguimos uma minúscula faixa de som. Então é natural que eu, quando capture o som que venha do mundo, que venha do externo, que venha da realidade, do território, eu capture ele e eu distorça, eu delete e eu generalize. Porque eu não consigo capturar tudo que vem. Talvez você esteja se perguntando, Mário, mas nós estamos em 10 minutos, por volta de 10 minutos, talvez 8 minutos de vídeo. Para que eu preciso saber disso? Lembra lá no começo que eu falei que eu achei muito chato isso? Pois então. Se você não acompanhar isso, você não vai fazer sentido para você muitas coisas da programação neurolinguística. Entende? Porque tudo começa pelos canais sensoriais. Tudo começa pelos canais sensoriais. De como eu capturo a informação do mundo. Se você não entender isso, e você não vai conseguir capturar o que vem depois. Vai ficar informação incompleta. E acredite, eu sei o que é isso. Eu passei por essa etapa e foi bem complicado. Mas vamos lá. Eu vou ser quanto mais objetivo, melhor para esse vídeo, beleza? Porque, entenda, né? Não tem como eu te ensinar sobre todos os canais sensoriais em 20 minutos, 25 minutos de aula. Vamos lá, então. Então, entenda. Eu não consigo capturar toda a informação do mundo. Exemplo. Por que é importante saber disso? Eu vou te trazer um case agora de um atendimento meu muito interessante que eu falo sobre ele nas minhas aulas, falo nas lives, que é muito importante, muito importante. Vamos lá.
Eu atendi uma vez um rapaz que ele tinha dificuldade em se relacionar com pessoas. Tinha dificuldade de se relacionar. Então os relacionamentos eram sempre complicados, ele não conseguia manter uma frequência no mesmo relacionamento. Então ele trocava de parceiras, era algo que ele não queria. E ele me procurou para esse atendimento e foi algo muito interessante, foi um atendimento sensacional, com toda certeza, e foi uma aula, assim, né? Simplesmente foi uma aula. E cada atendimento, cada mentoria que eu faço, eu procuro extrair o máximo de conteúdo para que eu possa compartilhar exatamente nesse momento. Ele tinha dificuldade em manter um relacionamento por muito tempo, porque ele começava a experimentar um desconforto. A PNL possui uma maleta de ferramentas que você pode utilizar várias ferramentas quando necessário. Então tem uma ferramenta para cada coisa. E eu pedi para ele se conectar com esse desconforto que ele experimentava. Ele experimentava um vazio no peito, muito forte, um vazio no peito. E olha que curioso, né? Não é comum, eventualmente, a gente experimentar um vazio, um desconforto, algo no peito. Você nunca passou por isso? Pois bem, esse cliente, ele experimentava um vazio no peito muito grande e ele começava um relacionamento, depois de algum tempo esse vazio se instalava. Era padrão. E isso aconteceu em todos os atendimentos, perdão, isso aconteceu em todos os relacionamentos dele até a fase que ele me procurou. E foi muito interessante esse atendimento, porque quando eu peço para ele se conectar com aquele vazio no peito, e a PNL nos permite fazer isso, porque eu tenho ferramentas para isso, quando eu peço para ele se conectar com esse vazio, automaticamente ele se conecta com uma parte da mente dele. Aqui eu vou aprofundar um pouquinho, só para que você se dê conta do que eu estou falando. Quando ele se conecta com a parte da mente dele, ele está se conectando com esse vazio. E esse vazio nada mais é que uma parte do inconsciente dele. Entende? É uma parte do inconsciente que está ecoando muito forte aqui. Uma parte do inconsciente que de alguma forma quer mostrar algo a ele. E olha que curioso, foi uma aula, olha só. No momento que ele se relaciona, algum tempo depois ele começa a experimentar isso. E essa parte mostra esse vazio no peito, esse desconforto, um desconforto que é doído para ele me contando. Quando eu peço para ele se conectar, fechar os olhos e se conectar com essa parte, eu convido a parte que está lá dentro dele, a parte da mente dele, a mostrar para ele qual é a verdadeira intenção dela. A verdadeira intenção dela. E quando eu peço para essa parte revelar a verdadeira intenção desse vazio se fazer presente no peito dele, na vida e no relacionamento dele, simplesmente a parte responde mentalmente para ele. Responde dizendo para ele qual era a verdadeira intenção dela. Aquela parte que muitos podem dar o nome de sabotadores, né, de terroristas mentais, de uma série de coisas, bem da verdade, essa parte quer só mostrar algo a ele, quer só avisá-lo. E quando a parte revela a intenção dessa parte que se faz presente através desse vazio, que se faz presente no relacionamento, na vida dele, só quer proteger ele, para que ele não sofra mais. Entende isso? Te dá conta disso? Então, quando a gente experimenta um vazio, quando a gente experimenta um desconforto, quando a gente experimenta uma culpa, quando a gente experimenta qualquer coisa, medo, a parte da nossa mente quer nos avisar de algo, quer nos alertar. Olha só, toma cuidado que algo pode acontecer. Porque nós não temos uma tela display que a gente consegue olhar, perigo iminente à frente, não vá se relacionar porque você pode sofrer. Entende? Então, essa parte não queria que ele sofresse, não queria que ele fosse rejeitado. Então, entenda, se essa parte acredita que ele possa sofrer, que ele possa ser rejeitado, significa dizer que essa parte acredita que isso aconteça. Essa parte nada mais é que uma crença. A verdadeira crença ecoa dessa forma. Eu vou repetir. A verdadeira crença, ela ecoa dessa forma. A verdadeira crença não é algo que, eu acredito que eu vou ser rejeitado. Não, a verdadeira crença não acontece assim, terapeuta. Olha para isso, olha para o ser humano que está na tua frente. A crença ecoa através dos desconfortos, através do que me impede de seguir em frente e alcançar meu objetivo. Entende? A verdadeira crença ecoa no meu corpo, na minha mente.
E onde é que está minha mente? Está no meu corpo todo. Então olha para isso, olha para isso. Aprende isso de uma vez por todas, porque a crença é o que está ecoando aqui muito forte, me mostrando que tem algo que possa acontecer. E o mais legal disso aí tudo é poder se comunicar com a crença. Eu, como profissional, como agente de mudanças, como mentor, eu me conecto e me comunico com a crença, especificamente com a crença. Entende isso? E o mais interessante é que quando você se dá conta, eu não sei se você percebeu o que está acontecendo aqui. Tá? Não sei se você não está estupefado, significa dizer que você não entendeu. Tá? Eu já vou te cantar a pedra. E o que está acontecendo aqui? Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Ou seja, se de forma padronizada ele não consegue se manter em relacionamentos, essa parte, de alguma forma, essa parte que está ecoando aqui dentro, através desse desconforto que ele dá um nome de vazio, eu não sei o que é vazio. Mas lá dentro, da experiência subjetiva dele, ele chama de vazio. Essa parte está evitando que ele seja rejeitado. E essa parte está fazendo com que ele termine os relacionamentos para que ele não seja rejeitado. Entende isso? É o que essa parte está propiciando para ele de forma padronizada na vida. E por que é de forma padronizada? Ele não precisava me dizer que é de forma padronizada. Porque quando uma crença ecoa de uma forma verdadeira, genuína, dessa forma, essa crença está instalada na mente dele e vai ecoar por toda uma vida se ele não ressignificar essa crença. Que nem a gente fez. Entende? Então foi quando eu pedi para ele se conectar com essa crença e a crença revelar. Eu vou abrir um parênteses agora aqui. A crença acredita que algo possa acontecer, beleza? Acredita que ele possa ser rejeitado naquele relacionamento por aquela pessoa. Então, automaticamente, a crença faz com que ele experimente esse vazio, ele fica perdido, embebido nesse vazio e acaba que ele termina com a outra pessoa. Porque ele fica com medo de ser rejeitado, ele experimenta um medo, um vazio, um desconforto, um negócio ruim aqui no peito, e ele simplesmente termina. Então tu imagina como é que era o desconforto na mente, no corpo dessa pessoa, entende? Quão desgastante é. E no momento que eu me comunico com essa crença, eu quero saber. Tá, mas só um pouquinho. Então quer dizer, se ela acredita que isso possa acontecer, significa dizer que existe um histórico. Existe um histórico de algum momento que aconteceu. Concorda? Porque uma crença genuína, ela não se faz presente do nada. Ah, pronto, tô com medo de ser rejeitado. Pronto, acordei assim hoje. Não é assim que funciona, entende? Não é assim que funciona. A crença, ela ecoa de uma forma genuína porque existe um histórico. Se você não assistiu como acontece um trauma, como ecoa no nosso corpo, eu vou deixar um card aqui em cima para que você assista. Existe uma estrutura para um trauma acontecer. De uma forma simples e sucinta, eu vou te dizer. Eu não sei o que é trauma, eu sei o que é um impacto emocional. Houve um impacto emocional que fez com que essa crença nascesse. A crença nasceu desse evento. Ok? Esse evento, que ele chama de trauma, nasceu de um evento, um impacto emocional desconfortável e doloroso para ele. Para ele. Ok? Então, se a crença vem de um evento impactante, emocionalmente falando, significa dizer que existe um histórico. Então eu quero saber, crença, quando foi? Quando foi que você passou a acreditar nisso? Qual foi o momento exato que você nasceu? Qual foi o momento exato que você passou a acreditar nisso que você está acreditando, que pode ser rejeitado? Me leva até lá. E a crença, quando o atendimento, você utiliza todas as técnicas e ferramentas da PNL e você se conecta com o ser humano na tua frente e você contribui construindo um campo, tudo propicia para resolver. Tudo acontece em direção da resolução. É impressionante todo atendimento que eu faço. O meu empenho é sempre para eu me conectar com a outra pessoa na frente, seja presencialmente, online, hoje é tudo online, né?
para que eu construa um campo junto com a outra pessoa. Sem isso, nada acontece. E é muito interessante como tudo se direciona, se encaminha para acontecer a resolução. E é no tanto que eu peço para essa parte, quando eu contar até 3 e estralar o dedo, a gente vai para lá. 1, 2, 3, pum. E automaticamente essa parte, esse vazio que ele experimenta, leva ele lá para o passado, para a causa, lá para o momento onde aconteceu aquela rejeição, aquilo que ele dá um nome de rejeição. Porque não necessariamente é uma rejeição. Aquilo que ele dá um nome de rejeição. O meu cliente deu um nome para aquele evento. Ok? E foi impressionante, assim. Eu atendendo ele e ele volta aos 2 anos de idade. Por volta de 2 anos de idade. E lá, quando ele volta em memória, aos 2 anos de idade, com os olhos fechados, conectado com aquele vazio, o vazio conduzindo ele pelo melhor caminho. Chegando até lá na causa do problema, ele não se vê bebê. Ele está no papel de bebê de 2 anos. Entende? Horas o cliente pode se ver, ou pode ser o bebê, ou pode ser a criança, ou pode ver a criança. Invariavelmente, se possível, eu vou pedir para ele se conectar com aquela criança. No caso dele, ele já se conectou com a criança de cara. E ele, quando ele se conectou com a criança, naquela cena, tudo grande perto dele e ele muito pequeno, imagina, né? Olha o ponto de vista, né? Olha que interessante. Isso é mágico, né? Quando ele se conecta com a cena, ele se conecta com aquele garoto pequenino de 2 anos, tudo grande na volta dele e ele muito pequeno. Olha a percepção, né? Como muda o ponto de vista, né? E ele, quando ele se conecta, automaticamente ele cai num vazio. Automaticamente ele cai num vazio. E foi impressionante poder conduzir isso de uma forma profissional, entendendo o que está acontecendo ali, buscando com ele informações para que eu possa conduzi-lo pelo melhor caminho ali, com técnicas e ferramentas. E foi mágico porque naquele momento, com 2 anos de idade, ele se vê rejeitado, ele está sendo rejeitado pelos pais. Ele está sozinho. Ele está sozinho na sala, cheio de brinquedos, mas ele está sozinho. Entende? Naquele momento que ele está ali sendo sozinho, está sozinho, e ele se vê sozinho, sem mais ninguém na volta, automaticamente ele se sente rejeitado. Quando ele se sente rejeitado, olha que interessante agora sobre crenças, olha que interessante isso. A crença nasceu desse evento. Nesse exato momento, ele se viu rejeitado e ele se viu não merecedor do amor. Entende? Ele se viu rejeitado. Ele não só construiu uma crença, como ele elevou esse que ele chama de trauma, que é só um impacto emocional, um impacto muito forte, né, por sinal, ele eleva um nível de identidade, onde ele diz, aqui eu estou sendo rejeitado, eu sou rejeitado, eu não mereço o amor. Entende isso? Isso é muito profundo, muito profundo. O que está acontecendo aqui é uma aula. Se você chegou até aqui, esse é um case sensacional. Ele com 2 anos, mas Mário, talvez você se pergunte, né? Mas Mário, como alguém de 2 anos pode se dar conta de tudo isso? Sim. Alguém de 2 anos se dá conta de tudo isso e muito mais. Eu já fiz atendimento de pessoas que voltaram para a fase intrauterina. Então entenda, é o que aquela criança consegue capturar através dos canais sensoriais. Percebe por que é tão importante os canais sensoriais? Percebe por que é tão importante? Olha o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que ele está sentindo. O que ele consegue ver? Ele consegue ver os móveis gigantes na frente dele. Os brinquedos gigantes na frente dele. Tudo grande na frente dele. E é o que ele consegue ver. Porque é o que os olhos permitem que ele veja. É o que os ouvidos permitem que ele escute. E é o que o corpo permite que ele sinta. Ele não consegue entender muito o que está acontecendo. É tudo muito sensação. E a sensação era que ele caía num vazio. Ele estava imerso no vazio. Entende isso? Caraca, foi um atendimento sensacional.
E se você chegou até aqui achando que essa aula estava chata, simplesmente você fez que nem eu também entendi isso aí. Porque eu não sabia que se eu não aprendesse sobre canais sensoriais, eu poderia entender o que está acontecendo aqui. Porque com 2 anos ele capturou o que os canais sensoriais permitiram a ele. E aí ele deletou muita informação. E daqui a pouquinho eu já vou fazer o fechamento. Ele distorceu muitas informações e ele generalizou muitas informações. Sabe por quê? Porque, lembra, né? A PNL me dá uma caixa de ferramentas. Em algum momento eu peço para ele dissociar daquele garoto e se tornar o homem que ele é nos dias de hoje naquela cena, pelo ponto de vista de um adulto. Isso foi mágico e revelador. Porque no momento que ele faz essa dissociação, automaticamente ele consegue ver os pais na cozinha do lado, que era na realidade em frente, com uma cozinha americana, que tem o balcão aberto, sabe? A mãe cozinhando, o pai olhando ele por trás do balcão e cuidando dele. Mas só que pelo ponto de vista daquela criança de 2 anos, ele não consegue ver isso. Então entende que os canais sensoriais, eles não nos trazem todas as informações do mundo. A gente deleta muita informação e aquela criança deletou muita informação. Aquela criança, ela distorceu. Se ela deletou o pai cuidando dela, automaticamente ela distorceu. Bom, então se eu estou sozinha, se eu estou sozinho aqui, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, me rejeitaram aqui, eu sou rejeitado aqui, eu não mereço amor. A conta é simples. Para o inconsciente, ele é muito pragmático. O inconsciente é muito pragmático. Se não tem ninguém me cuidando, ninguém junto comigo, ninguém está me amando, automaticamente eu não mereço amor. É simples. Se construiu uma crença ali. Ele distorceu por não ver, por deletar as informações que estavam acontecendo, ele automaticamente distorceu a informação, se colocando como rejeitado. Entende isso? E aonde aconteceu a generalização? Ele generalizou isso ao longo da vida. Em todos os relacionamentos dele, ele generalizou isso ao longo da vida, até o momento do atendimento. Entende isso? Percebe como faz sentido tudo isso? Percebe como o que eu vejo não é o que eu vejo. Percebe que o que eu estou vendo não é o que é de fato. É o que eu consigo capturar do que é real. Entende? Quando ele olha para o cenário dele, ele não vê o pai. Automaticamente, ele deleta o pai. Quando ele deleta o pai, automaticamente, ele distorce sentindo aquele vazio. Ele se colocou naquele vazio. Ele se colocou naquele vazio. Ele construiu o vazio dentro dele. Ele construiu a crença que acompanhou ele até a fase adulta, aos 32 anos. Entende isso? Percebe isso? Então, ele generalizou essa crença ao longo da vida. E se ele não viesse para o atendimento, muito provavelmente ele ia com essa crença até o fim da vida, como todos nós fazemos. Tem crenças que nos limitam, que a gente morre e não resolve. Então, quando eu comecei essa aula falando sobre canais sensoriais, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto e o que eu entendo da coisa, significa dizer que eu estou falando sobre os canais sensoriais, que me permitem capturar as informações do mundo e interpretar do meu jeito. Ok? Tem pessoas que são mais visuais. Tem pessoas... Então, quem é mais visual, a pessoa se acostuma a ser mais visual, ela aprende a ser mais visual e ela se norteia pelo mundo através do canal sensorial visual. Ou seja, ela capta as informações visuais de uma forma muito rápida. Quem é mais auditivo faz tudo isso de forma auditiva. Ela captura os sons do cenário, da cena, de forma muito rápida. Entende? Então, entenda, quando ele se conectou com aquele vazio no peito, uma parte sinestésica ecoou muito forte aqui para mostrar para ele. Então, a experiência subjetiva, ela é um pacote. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. A experiência subjetiva, ela é um pacote. Ou seja, nesse pacote que nós damos o nome de trauma,
Nós damos o nome de vazio, damos o nome de ansiedade, de estresse, de depressão, do que for. Existe um pacote. Um pacote que contém informação visual, tem imagens, cenas de alguma ocasião da causa lá no passado, tem sons lá do passado, da cena, da causa, tem a parte sinestésica da causa, que ele está sentindo através do desconforto, e tem também o que ele entendeu sobre o negócio, sobre o que estava acontecendo ali. Entende? Então, tudo isso, quando tu diz ansiedade, quando tu diz estresse, quando tu diz vazio, eu tô com, nossa, tô sentindo uma angústia, um vazio, um negócio que assim, ó, tem gente que vem para o atendimento nem sabe o que está sentindo. Não tem nome para aquilo. Como é que tu vai trabalhar o que não tem nome? Já aconteceu com você? É muito comum, porque o pessoal sabe que o que acontece aqui dentro não tem nome, não tem palavras aqui dentro, não tem nomes aqui dentro, tem só uma experiência. Então eu tô pouco me lixando pro nome que ele dá. E o passarinho cantando aqui. Entende? Então eu não tô preocupado com o nome, as palavras que ele dá. É um vazio, é ansiedade, é um trauma, sabe? Tô pouco me lascando pra isso. Eu quero ver qual é a experiência que está aqui dentro. E para eu ver a experiência, eu preciso me conectar com os canais sensoriais dele. E aí, meu amigo, minha amiga, aí que o show acontece, a mágica acontece. Porque é a partir dos meus canais sensoriais que a informação vem. É a partir dos canais sensoriais do meu cliente que as informações vêm. Então eu preciso saber acessar. Percebe? Como é que eu vou ter acesso à festa se eu não sei me comunicar com aquela linguagem específica? Eu preciso me comunicar com a linguagem visual, eu preciso me comunicar com a linguagem auditiva, eu preciso me conectar com a linguagem sinestésica. Porque o inconsciente dele está verbalizando, está se comunicando de forma não verbal, claro, mas está se comunicando. O inconsciente dele está se comunicando através desse vazio. Quando eu sinto uma dor de cabeça e não tem nenhum problema físico, muito provavelmente, se não tem problema físico, já foi no médico, já identificou, não tem nada, muito provavelmente pode ser emocional. Concorda? Pode ser emocional. Se é emocional, tem uma parte sinestésica que está ecoando ali. Quando eu faço o meu cliente se conectar com a dor se comunica através da dor. O idioma é sinestésico, entende? Então eu preciso coletar, extrair essa informação. Eu peço para a pessoa se comunicar, eu peço para a pessoa se conectar com aquela sensação de dor de cabeça. Eu peço para ela se conectar com o vazio. E adivinha? Se o vazio se comunica, vem se comunicando através desse desconforto, o que você acha que vai acontecer? Cada vez que essa parte se comunica, vem mais vazio. Se tem uma dor de cabeça, vai vir mais dor de cabeça. Faz parte do jogo. Mas no momento que aquela sensação vem e torna-se isso consciente, ou seja, tá lá, tá submerso, ok? Tá lá no inconsciente. No momento que a gente começa a pesquisar, investigar, daqui a pouco, pum, vem pra cima. Entende? Aí essa parte é ouvida, essa parte quer ser ouvida. Essa parte quer ser vista, essa parte quer ser sentida. Só isso. No momento que a gente faz isso, a gente consegue ajudar o nosso cliente a resolver e a ressignificar. E se você não dá bola, não deu bola, não achou importante assim como eu, deixa eu te dizer, precisa revisitar essa parte. Porque os canais sensoriais fazem toda a diferença no atendimento. Tanto é que muitas vezes eu me comunico através do visualês, através do auditivês, através do sinestês. Entende? Porque são idiomas muito específicos de cada um. Eu, por exemplo, naturalmente eu sou muito sinestésico. Mas no momento que eu fui e aprendi a programação neurolinguística, eu desenvolvi uma parte auditiva muito, muito forte, muito forte. Hoje, eu até não sei se é mais auditivo do que sinestésico, eu ainda acho que é. Hoje eu me guio pelo mundo muito através do canal sensorial da audição. Por quê? Como eu trabalho com isso, eu observo muito o tom de voz da pessoa quando vem para o atendimento. Como eu falava, como eu trabalhava nas vendas, eu fazia todo o processo de venda prestando atenção em todas as variações de tons de voz que acontecia. Porque quando nós acessamos uma emoção, seja ela positiva, negativa, o nosso tom de voz ele oscila. E isso para mim é um marcador. Então eu preciso entender disso. Entende? A parte sinestésica é a mesma coisa, a parte visual é a mesma coisa. Entendeu? E se eu não entender de tudo isso,
eu não consigo ajudar o meu cliente. Percebe? Então entenda, o ser humano, ele é tudo isso. Ele não é só visual, só auditivo, só sinestésico, só digital. Não, nós somos tudo isso. Só que para cada ocasião, para cada situação, para cada marcador sensorial, geralmente se ecoa de um jeito específico. Às vezes é mais auditivo, às vezes é mais sinestésico, às vezes é mais visual. Eu preciso capturar essas informações para ajudar meu cliente. Entendeu? Se você gostou dessa informação, se essa informação fez a diferença para você, e se você não ficou estupefado com o exemplo, com o case que eu te trouxe, com o fechamento que eu fiz, muito provavelmente você não entendeu o que aconteceu aqui. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais, quer aprender, se você chegou até aqui, como eu digo, né, você já é um vencedor, uma vencedora, porque muito poucos chegam até esse momento de aprender o que está acontecendo aqui. Eu sei que é uma aula longa, vai dar aí 30 e poucos minutos, acabei me passando um pouquinho, mas entenda, como é que tu explica algo que é tão profundo, tão genuíno em 5 minutos? Entende? Não é fácil, não é fácil. Então entenda, todos esses conteúdos que eu trouxe aqui é para te ajudar a entender que você precisa aprender sobre os canais sensoriais, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Combinado, terapeuta? Feitoria? Um forte abraço para você. Compartilhe então esse material para aquele terapeuta, aquele amigo seu, aquela amiga sua que pode aprender com isso e contribui com ela assim como eu estou contribuindo com você. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu, não se inscreveu, por favor, né? Vamos lá, contribui com o canal. É a forma de contribuir, de ajudar outros terapeutas. Combinado? Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu, tchau, tchau.